Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Queria convidá-lo a ficar em pé. Eu acabei de ver o resultado aqui do jogo do Brasil. O Brasil ganhou de 3-1. E há muito tempo atrás eu não ficava assim tão ligado nisso. Eu gosto de futebol, mas depois que eu estive na Albânia, da primeira vez foi em 2006. E a Albânia era um país fechado. Durante muitos anos foi um país comunista, e depois que o comunismo caiu, a Albânia se tornou um país islâmico. E eu me lembro que eu estava ali na imigração para apresentar o meu passaporte, assim, cheio de receios. Quando o oficial da imigração viu meu passaporte, viu que era Brasil, ele disse: "Oh, Brasil, Ronaldo!" Romário. Eu falei: Romário, Bebeto!" E aí pronto. Não tive qualquer problema para entrar no país e descobri então como que o mundo ama o Brasil por causa do futebol. E é uma das estratégias que Deus nos deu para entrar em tantas nações. E aí depois disso eu comecei a torcer para o Brasil ganhar mais, porque quanto mais o Brasil ganha, mais o brasileiro é bem recebido nesses outros lugares que não recebem quase ninguém. E nós, como brasileiros, estamos aqui. E o nosso chamado como brasileiros aqui nessa terra é o chamado de sermos uma bênção para essa nação. E que as pessoas comecem a olhar para nós, e vai chegar o tempo em que não vai ter mais a ver com futebol, vai ter a ver com Jesus na nossa vida e na nossa história. E haverá um dia que as pessoas nos receberão nos países e dirão: Brasil, a terra do avivamento, Brasil, lugar onde os brasileiros vivem uma vida digna, são cheios do fogo de Deus, têm esperança no coração. Brasil é aquele lugar onde os louvores são entoados e cantados, e os céus se enchem, e as pessoas recebem da graça e da bondade de Deus. É o Brasil, por favor, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Haverá o tempo em que o Brasil será conhecido como essa nação da alegria por causa de Jesus, da festa por causa de Jesus, da transformação por causa de Jesus. E que nós comecemos a vivenciar isso aqui e a partir daqui, no nome de Jesus. Por isso eu quero convidá-lo a fechar os olhos e nesse momento orar, colocando a sua vida diante de Deus, pedindo ao Senhor para que você seja essa pessoa, para que você seja esse instrumento nas mãos do Senhor, para que você seja dócil nas mãos do Senhor, para que Ele use você na sua casa, no seu trabalho, na escola, nessa cidade, nesse estado, nessa nação, nas nações da terra. Então ore ao Senhor. E a maneira como você pode ser usado por Deus é sendo esse sacrifício no altar do Senhor, é entregando-se completamente a Ele, é pedindo ao Senhor: Senhor, toca a minha vida, toca o meu coração e tira de mim tudo aquilo que me impede de viver a plenitude da Tua vida. Tira de mim tudo aquilo que é obstáculo, tira de mim todo o peso. Senhor, me perdoa por causa dos pecados que fazem separação entre o Senhor e eu mesmo. Eu quero ser livre, quero permanecer livre para Te adorar. E nessa noite, ó Deus, eu quero com liberdade levantar as minhas mãos e render graças ao Senhor, e cantar louvores ao nome do Senhor, e celebrar o Teu nome, porque o Senhor é digno. Nessa noite, ó Deus, eu quero viver a liberdade para Te adorar com todo o meu ser, com o meu corpo, com as minhas mãos, com a minha dança, com a minha voz, com tudo que sou. Que nada absolutamente me prenda, nada absolutamente me impeça de dar ao Senhor o louvor que o Senhor merece receber. É essa oração que eu Te faço também por cada um, Pai, que cada pessoa aqui seja tocada pelo Teu Santo Espírito agora, que cada pessoa aqui seja transformada pelo agir do Teu Santo Espírito agora.
que os olhos de todos sejam abertos, que os ouvidos de todos sejam destampados, que o coração de todos se renda, se entregue, se prostre diante do trono do Senhor, todos, ó Deus. Que nada venha ocupar a nossa mente, o nosso coração, senão o Senhor, a Tua presença, a missão que o Senhor tem para nós. Que esses sejam os nossos pensamentos, que essa seja a intenção do nosso coração, de todos nós que estamos aqui. Por isso, Pai, enche esse lugar com a glória da Tua presença, e todos estejamos submersos na glória da Tua presença, que todos estejamos mergulhados na glória da Tua presença, e todos nós estejamos sendo transformados pelo agir do Teu Santo Espírito, e todos nós estejamos sendo ministrados pelo Senhor nessa noite, e assim possamos com liberdade ministrar ao teu coração no nome de Jesus, entrando pelo novo e vivo caminho que foi aberto pelo sangue, pela carne de Jesus. Assim queremos entrar, ó Deus, dando-te graças, dando-te glórias, cantando-te louvores, exaltando o teu nome, dizendo que tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor. Não existe outro Deus além do Senhor, não existe outro Deus a quem adoramos, não existe outra razão porque nós estamos aqui, senão o Senhor mesmo, o Senhor mesmo, o Senhor mesmo. Entramos por tuas portas com ações de graças, entramos aqui tendo nos nossos lábios hinos de louvor, e que seja assim em cada um, Pai, em cada um, em nome de Jesus. Que o teu Santo Espírito venha, que o teu Santo Espírito haja, que o teu Santo Espírito faça. É o que nós te pedimos, Senhor, juntos, orando no nome de Jesus. Amém. Amém. Suas mãos e com suas próprias palavras
onde me virá o socorro? O meu socorro vem do alto, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você pode contemplá-lo, soberano, Rei dos reis e Senhor, à direita de Deus Pai. E não há outro como nosso Deus, não há outro Rei, não há outro digno.
liberar essa palavra de vida, esse poder de cura que Jesus já conquistou ali na cruz do Calvário, essa palavra de esperança. Ministre agora em todo esse lugar. Vamos deixar subir, entregar ao Senhor as nossas ansiedades, entregar ao Senhor os nossos problemas. Também é exaltá-lo, também é reconhecer. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Teu poder. Precisamos da Tua intervenção. Precisamos da Tua mão operando milagres em nossas vidas hoje. Seja exaltado acima das nossas circunstâncias, Deus. Revela-te grande, revela-te mais alto, revela-te mais elevado, revela-te mais poderoso, Deus. Vem, vem, vem. Mostra-te grande, Deus. Mostra-te todo poderoso sobre as nossas vidas, Deus. Sobre esta igreja, cada família da nossa igreja, Senhor. Revela-te o grande Deus, o todo-poderoso, exaltado, mais poderoso. Nesta cidade, no sul da Flórida, Senhor, mostra-te o grande, todo-poderoso e exaltado, acima de todos os poderes que operam nessas regiões celestiais, Senhor. Teu trono é mais alto, Teu trono é mais elevado. Te exaltamos, Deus. Mais elevado do que todos. Mais elevado, mais elevado, mais alto tu és, mais alto, mais elevado. Nós te exaltamos, mais elevado, mais Talvez você tenha chegado aqui com circunstâncias que afligem a sua alma, mas nós estamos num lugar onde nós entendemos o poder da nossa canção. Canções não são apenas um som, um barulho, mas canções que exaltam o Senhor são verdadeiras armas. Diga para quem está aí do seu lado: canções são armas para mim. Então vamos erguer as nossas armas de adoração e exaltar o Senhor. Aleluia! Você pode aplaudi-lo com brados de aleluia! Levanto um aleluia na presença do inimigo. Levanta
mais alto. Cante 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 mais alto. Na presença do inimigo. Cante mais alto. Mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Cante mais alto. Na presença do inimigo. Cante mais alto. Mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Cante mais alto. Na tempestade eu vou cantar. Alto e mais alto o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o rei vivo está. Na tempestade eu vou cantar. Alto e mais alto o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o rei vivo está. Levanto um aleluia. Levanto um aleluia. Levanto um aleluia. Levanto um aleluia. As palmas, vamos celebrar aquele que reina. Aleluia, aleluia, aleluia. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo de dentre os mortos habita em ti, habita em mim. O mesmo Espírito que estava em Jesus, o mesmo Espírito que estava em Elias, o mesmo Espírito que estava em Eliseu, o mesmo Espírito que estava em Davi, que gerou canções maravilhosas, mesmo em meio a lutas, a aflições terríveis. Esse Espírito habita em você, igreja. Esse Espírito habita em você, Batista da Lagoinha de Boca Raton. Esse Espírito vai levantar em nós, e nós profetizamos nessa noite: Espírito de Deus, faz nascer um aleluia, faz nascer um aleluia, faz nascer um aleluia, faz nascer um aleluia, faz nascer um aleluia nos corações cansados, nos corações aflitos, nos corações atribulados, nos corações ansiosos. Faz nascer um aleluia maior, maior do que esse mundo, um aleluia maior do que os ruídos, um aleluia maior do que as tentações desta terra, um aleluia para a glória dele. Aleluia. Levante um 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 aleluia. Na presença do inimigo. Levante um aleluia. Mais alto que os ruídos. Levante um aleluia. Canções são armas para mim. Levante um aleluia. O céu vem guerrear por mim. Lembrados de vitória, Senhor. Lembrados de aleluia. Aleluia. E nós vamos ter a oportunidade de levantar agora 2 aleluias.
Um se chama Jacob e a outra se chama Angelina. Gostaria de convidar a Janiele e o Daniel para virem aqui à frente, por favor. A igreja é de pé ainda. Nós vamos receber essas duas crianças como dois aleluias. Please, you can come in. Vamos levantar esses dois. Yeah, please come in. Esses dois aleluias ao Senhor. São gêmeos. E são esses sinais de aleluias que Deus vai trazer para a igreja e para as igrejas aqui na Flórida. São vidas, são pessoas, famílias que crescem. Famílias saudáveis. E Deus irá trazer para as igrejas do sul da Flórida, até que vejamos uma transformação nessa terra, com famílias saudáveis e restauradas. Jacob e Angelina. Queria chamar o pastor Sérgio aqui à frente também. Nós vamos segurar as crianças. Pastor Sérgio will help too. Pastora Fernanda pode vir também, por favor. Pode pegar o Jacob, a Angelina. E a igreja vai estenda suas mãos aqui para frente. Gostaria de pedir aos pais para se ajoelharem, que nós vamos orar por vocês. Estenda suas mãos, igreja, estenda suas mãos. É tempo de abençoarmos esse casal e essa família. Pai, no nome de Jesus, nós entregamos essas duas crianças ao Senhor. Elas são presentes do céu para essa família. Que o teu Santo Espírito, desde já, comece a instruir essas crianças no caminho do Senhor. Porque a tua promessa é que todos serão ensinados por ti. E nós oramos pelos pais. Dê a eles sabedoria, favor, força, a direção do Espírito Santo, para que eles possam criar essas crianças no caminho do Senhor, e que essas crianças cresçam com saúde, cresçam com inteligência, sejam prósperas em tudo que fizerem. Assim devolvemos essas crianças ao Senhor, e como igreja as abençoamos e damos aleluias, aleluias por essas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Podem se levantar. A igreja pode se assentar. You're welcome. E agora nós vamos ter o momento de ver o B-News. Ela já está louvando ao Senhor. A Bíblia diz que da boca de pequeninos, não é verdade? Crianças de peito, o Senhor suscita força e o perfeito louvor. Acho que ela quer liderar o louvor com o Tiana. She's worshiping right now. Deverão ficar no templo até o término do louvor. E dia 28 de julho, o B-Dance vai estar fazendo audições para os homens, mulheres e crianças a partir de 4 anos de idade, às 3h30 da tarde, no segundo andar. Procure a equipe do B-Dance no final do culto para fazer a sua inscrição. Gostaria de participar de um workshop para casais? No dia 31 de julho e 3 de agosto, em Fort Lauderdale, teremos o LEM,
Love After Marriage. Os embaixadores são os nossos irmãos, Igor e Shayla. Para mais informações, liguem para o número que aparece na tela. Você tem um coração missionário? Então você vai amar essa notícia. Impacto Sertão Missão DT, dia 27 de outubro e 2 de novembro. Ainda temos algumas vagas. Se inscreva pelo Eventbrite. Você já ficou sabendo do nosso coral? Sim, estamos apresentando uma vez por mês, não é? Sim, se você deseja participar, é só enviar um vídeo seu cantando a sua música favorita para a Renata no telefone 754-308-9669. Nas terças temos o nosso Tuesday Night Service. Nessa terça estará ministrando o pastor Gustavo. Tuesday Night começa às 7h30 da noite. E no próximo domingo, dia 14, quem estará ministrando a palavra será o pastor Lester Bell. Nosso Sunday Service começa às 6 da tarde. E na outra terça-feira, dia 16 de julho, sabe quem vai estar ministrando na nossa igreja? Um jovem pregador chamado Lincoln Estevan, do Ministério Nova Geração de Brasília, formado pela Bethel School of Supernatural Ministry da Califórnia. Vem pregando no Brasil e no mundo, testemunhando os milagres do agir de Deus e influenciando muitos jovens. Vocês não podem perder. Temos uma notícia muito legal para os kids. É o Big Kids Summer Vacation Week, de 9h30 da manhã às 2h30 da tarde. Procure as tias do Big Kids para mais informações. Esqueci minha jaqueta na igreja, menina. Ai, não se preocupe, é só olhar nos achados e perdidos. A caixa fica no hall de entrada da igreja antes e depois dos cultos. O mês de julho e agosto estão cheios de novidades. Estaremos com os pastores Felipe e Mariana Valadão, André Aquino. Estaremos celebrando 1 ano de aniversário da igreja e você não pode ficar de fora. Então se cadastre no WhatsApp, nos siga no Instagram, Facebook, YouTube para estar sempre informado. Tivemos no último sábado o Bianchi Movie Night. Vamos conferir como foi? Então, vai ficando por aqui, né? Boa noite a todos. Não, peraí. Tá precisando de alguma coisa? Do quê? Peraí, já volto. E o final você já sabe! Graças a Deus. E temos ainda uma outra novidade. Hoje, mais cedo, eu conversei com o nosso pastor lá de Angola, o Itamar, e hoje plantamos mais uma igreja lá. E ele enviou o vídeo, e eu queria que você acompanhasse um pouquinho da vida da igreja em Angola, que é logo ali, um pouquinho diferente da gente. Dá uma olhada.
Então fica a dica assim para o pessoal do Ministério de Louvor aprender os passos para poder dançar assim igual a turma de Angola. E nesse momento nós queríamos dar um presente para você que nessa noite está nos visitando. Então queria pedir que você, que sem constrangimento algum, que você que está nos visitando, ficasse de pé no seu lugar. Nós queremos te dar um abraço, te dar as boas-vindas. Então vamos aplaudir esses irmãos. Nós temos um presente. E você que é membro aqui da igreja, por favor, está pertinho dele, levante, olha aí do seu lado, vê se tem alguém em pé, dê um abraço, dê as boas-vindas, dê um cheiro, traga uma palavra de Deus para essa pessoa. E a lembrança está chegando para você se lembrar de nós, para você orar por nós, para você interceder pela nossa igreja e por esse desafio que temos aqui no sul da Flórida. Seja muito bem-vindo no nosso meio. Então está chegando aí a lembrança. Graças a Deus. E agora, irmãos, temos esse momento que é um momento tão especial, que é o momento em que vamos devolver ao Senhor os nossos dízimos e vamos entregar ao Senhor as nossas ofertas. Você, ao chegar aqui, você encontrou um envelope como esse: Be generous, be faithful. E o Senhor nos chama e nos convida para sermos cooperadores dEle. E como cooperadores somos chamados para participar dessa missão de Deus. Seja aqui no sul da Flórida, seja no sertão, seja em Angola, até os confins da terra. É o nosso chamado. E enquanto fazemos isso, nós estamos apressando a vinda do Senhor. Porque a palavra do Senhor Jesus é que é necessário que todas as nações primeiro ouçam o Evangelho, e então virá o fim. O nosso chamado é para estarmos aqui, na nossa Jerusalém, que é aqui o sul da Flórida, a nossa Samaria, que é o estado da Flórida, a nossa Judeia, que é todos os Estados Unidos e os confins da terra. E nós fazemos isso com as nossas mãos que oram, com os nossos pés que vão e com os recursos que Deus nos tem dado. Então quero encorajar você a fazer isso. E você pode fazer também a sua entrega de dízimo e oferta usando Cash App, ou enviando uma mensagem com a palavra Give, ou usando as maquininhas lá atrás. É que seja um momento de alegria, de gratidão, de festa, de celebração para todos nós. É que todos participemos. E eu queria orar agora, feche os seus olhos. Pai, abençoa-nos nesse momento também. Nós queremos sempre entregar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, tudo que somos, tudo que temos, tudo é teu. E é das mãos do Senhor que devolvemos para o Senhor. Que esse momento, ó Pai, seja sempre um momento de alegria, seja um momento de festa, de celebração, um momento de gratidão, um momento de reconhecermos, sim, que o Senhor tem cuidado de nós. Quem tem cuidado de nós não é o governo, não é o trabalho, não é o patrão, não são as nossas mãos, é o Senhor. É o Senhor. E assim entregamos ao Senhor o que é do Senhor. Receba, Pai. E continua a nos abençoar como igreja, continua a nos fazer avançar como igreja até os confins da terra, no nome de Jesus. Que privilégio, Pai. Que privilégio. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.
Deus, glória a Deus. Irmãos, hoje será a última mensagem da série SOS Família. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 6, versículo 4. Efésios 6, 4. Nós caminhamos na primeira mensagem nós buscamos entender o contexto geral dessas palavras que Paulo trouxe. Depois tivemos duas mensagens focando os homens, os pais. No domingo passado, a Ana trouxe uma mensagem maravilhosa para as mulheres. Eu não sei quem estava aqui domingo passado. Quem estava aqui domingo passado? Até falei com ela, será que eu ainda vou ter a oportunidade de pregar na igreja? Você pregou tão maravilhosamente. E hoje eu gostaria de falar para os pais que têm filhos. Pais e filhos. E o versículo 4 diz assim, eu coloquei 3 versões diferentes, então nós podemos ler aqui na tela. Na revista atualizada nós lemos: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A NVI traduz esse texto com essas palavras: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Existe uma versão em inglês, ainda não chegou em português, que é a versão amplificada. Então eu fiz uma tradução livre do inglês para o português. Pais, não provoquem os seus filhos a ira. Não deixem-nos irritados ao ponto de ficarem ressentidos com exigências que são triviais, não razoáveis, humilhantes ou abusivas. E pais, nem mostrem favoritismo ou indiferença a nenhum deles. Mas criem-nos eternamente com amor, na disciplina e instrução do Senhor. Por que o apóstolo Paulo trouxe essas palavras para os pais da igreja de Éfeso? Porque Paulo sabia que naquela sociedade os pais tratavam os filhos de uma maneira muito absurda aos nossos olhos hoje, absurda aos olhos de Deus. Havia no conceito da sociedade romana a figura do pater familias. O pai era aquele que tinha domínio e controle total, não somente sobre a família, mas sobre os negócios da casa, sobre a esposa, sobre os filhos, sobre os servos e sobre tudo mais. Para você ter uma ideia, se nascia um filho nessa casa, a mulher que trazia esse filho à luz, ou a parteira, ela colocava o filho no chão. E esse filho só se tornava gente, só se tornava ser humano, só se tornava cidadão, se o pai decidisse pegar aquele filho do chão e colocá-lo nos braços. Se porventura esse pai virasse as costas e fosse embora, aquele filho era deixado ali para morrer. A mãe não podia pegá-lo, o servo da casa não podia pegá-lo, ninguém mais. Porque o pai havia decidido que aquele filho não viveria, não se tornaria cidadão. E se porventura ele quisesse vender o filho como escravo, ele tinha todo o direito. Se ele quisesse mandar o filho acorrentado para trabalhar nos campos, o pai podia fazer isso e ele tinha proteção legal para fazer isso dentro das leis do Império Romano. E essa era a mentalidade que as pessoas para quem Paulo escreveu essa carta tinha. Essa era a mentalidade dessas pessoas. Era assim que elas pensavam, era assim que elas consideravam família, era assim que elas viam o papel do pai, e para elas era normalíssimo que o pai agisse assim com o filho. Eu acho que já está no segundo slide
da sociedade romana. Aí. E a igreja nasceu. E os cristãos olhavam para aquelas crianças que eram deixadas no chão e sabiam que aquelas crianças não eram coisas, não eram objetos, não eram apêndice do corpo que pode ser arrancado e tirado quando a pessoa entende, eu não quero, eu vou tirar. Não. Todo cristão sabe, e o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Então os cristãos, ao verem essas crianças jogadas no chão, eles começaram a pegar essas crianças para cuidar delas. Não se importando com a lei romana, não se importando com a fúria daquele pai ou daquela família, o cristão simplesmente entendeu, aconteça o que acontecer, custe o que custar, eu vou pegar essa criança para criar, eu vou adotá-la na minha casa. As famílias começaram a adotar essas crianças por essa convicção, elas carregam a imagem e a semelhança de Deus. Deus não as trouxe ao mundo para elas morrerem no chão, Deus não as trouxe ao mundo para serem tratadas como coisas, Deus não as trouxe ao mundo para serem julgadas de lado, Deus não as trouxe ao mundo para serem vendidas como escravos. Não, Deus as trouxe ao mundo para elas refletirem a dignidade dele. E assim a igreja começou a revolucionar a sociedade romana e o Império Romano, e você conhece a história. Anos depois, o Império Romano precisou se curvar diante de Deus e reconhecer que Jesus havia vencido. E quando o Império Romano foi completamente destruído, o que restou do Império Romano, de uma organização daquele tempo, foi a igreja, as famílias cristãs. Elas mudaram a sociedade. Elas mudaram o mundo, as famílias cristãs mudaram o mundo, e essa mudança começou dentro de casa, pelo modo como eles olhavam a família e cuidavam dos filhos deles e dos outros. Mas esse é o retrato da sociedade romana nos tempos de Paulo, e agora você entende por que Paulo precisa dizer: pais, criem os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, não provoquem os filhos à ira. Percebe? Hoje, na nossa cabeça, imaginamos, mas isso aqui é óbvio, isso é claro. Mas naquela época, as pessoas não tinham essa consciência. O pai podia fazer o que quisesse com o filho. E a igreja mudou, as famílias cristãs mudaram essa realidade. Tá, eu disse assim, que talvez para alguns seja muito óbvio que os pais precisam cuidar dos filhos, não podem provocá-los à ira. Pode parecer óbvio, mas, meus irmãos, não é. A sociedade romana era desse jeito, os pais rejeitavam os filhos, mas a sociedade hoje, a americana, nossa, não está muito diferente. Esse é um quadro da situação da Flórida. Você sabe qual que é a terceira maior causa de mortes entre pessoas de 15 a 24 anos? O suicídio. Aqui na Flórida. A segunda causa de morte entre aqueles que têm 25 a 34 anos é o suicídio. 1 em cada 10 adolescentes entre 14 e 17 anos já tentou cometer suicídio nesses últimos 12 meses, estatística de 2017. Aproximadamente 1 em cada 10. Em 2017, 1.400.000 pessoas tentaram suicídio. 1 milhão de abortos aqui nos Estados Unidos, 70 mil só na Flórida. E por que as pessoas cometem ou tentam cometer suicídio, ou as pessoas praticam aborto ou tentam praticar aborto? Vocês acham que essas atitudes são atitudes de pessoas que estão bem consigo mesmas? Sim ou não? Não. São pessoas que vivem dilemas dentro da alma, pessoas que estão desesperadas, pessoas que, ao quererem matar a dor que dói dentro do coração delas, elas tentam matar a si mesmas. Como é que eu tiro essa dor de mim? Elas pensam, tirando a vida. Essa é a situação da sociedade onde nós estamos. Os pais muitas vezes não têm deixado os filhos como os romanos faziam na rua, mas eles têm abandonado os filhos da mesma maneira.
deixando os filhos de lado, deixando os filhos para lá, não cuidando, não zelando, não abraçando. E assim, esses meninos e meninas, quando chegam nessa idade de 14 anos ou 17 anos, simplesmente dizem: eu não vou mais viver, não consigo mais. Esse é o retrato da nossa sociedade. Esses dados são de hoje. E da mesma maneira como as famílias cristãs foram a resposta para a sociedade romana no tempo de Paulo, as famílias cristãs e a igreja continua sendo a resposta de Deus, e é a resposta de Deus para a sociedade hoje. Assim como as famílias cristãs foram luz do Senhor naquela sociedade tão perdida, naquela sociedade tão decadente, tão destruída, tão arrebentada, meu irmão, eu e você, a nossa casa, nós somos chamados para ser luz nessa terra, nessa geração, para que esses números mudem, para que essa história daqui a alguns anos seja contada de uma maneira diferente. Eu e você somos luz. Não é por acaso que Paulo, ao falar sobre a família, antes de falar sobre a família, falou sobre o Espírito Santo, que nós devemos nos encher do Espírito Santo, porque a única maneira de trazermos a transformação para a sociedade onde nós estamos é vivendo no poder do Espírito Santo. Na nossa vida, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, um com o outro. Esse é o nosso chamado. E Deus quer usar você, Deus quer usar mim, Deus quer nos usar a nós, para que essa sociedade seja mudada, para que daqui a 5 anos, 10 anos, quando lermos uma outra pesquisa sobre a sociedade americana, nós vejamos que esses números caíram, e quando os pesquisadores forem perguntar o porquê, a única resposta que eles vão chegar vai ser essa: houve um avivamento nas igrejas ali no sul da Flórida, e as pessoas começaram a ser transformadas, as famílias foram mudadas, e esses números caíram. E que a nossa oração e a nossa vida, o nosso esforço, o nosso dia a dia, seja para mudar a história dessa nação. Não estamos aqui por acaso, estamos aqui por missão. Assim como os cristãos do Império Romano tinham a missão de transformar a terra, eu e você temos a missão de transformar essa terra onde nós estamos. Não é na nossa força, não é na nossa inteligência, não é na nossa sabedoria, não é no nosso dinheiro, não é na capacidade do braço, mas é no poder do Espírito Santo. E essa mudança, meus irmãos, começa não lá na casa do vizinho. Ela começa lá na minha casa e na sua casa. Começa na criação dos filhos. Começa no modo como nós lidamos com o cônjuge, isso nós já falamos, e também no modo como nós tratamos os nossos filhos. Devemos, como diz o salmista, anunciar às próximas gerações, é nossa responsabilidade anunciar aos nossos filhos os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Não sei se você conhece essa música. Vocês já ouviram? O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. É o nosso chamado, preparar essas gerações depois de nós, para que não fique nenhum elo faltante, para que essa geração, a seguinte, a outra e a outra e a outra, conheçam o Senhor, o poder do Senhor, até que a terra seja mudada. A transformação do Império Romano começou ali com Paulo, mas ela se concluiu ali no século III. Uma geração, outra geração, firme e perseverante dentro de casa, na criação dos filhos, na vivência do casamento. Mas como criar filhos? Paulo coloca, nesse versículo que lemos, 2 estratégias. Uma primeira é assim, negativa, o que não fazer, e a segunda é o que fazer. O que é que nós não devemos fazer?
não irritar os filhos. Paulo é sempre muito didático. Primeiro, não. O que a gente não deve fazer? Não irritem os seus filhos. Não provoqueis os vossos filhos a ira. E o que está aqui no pensamento de Paulo, ou nas palavras de Paulo, é o que tem a ver com a ira. Paulo diz que nós não devemos provocar os nossos filhos a ira. Porque nos versículos anteriores, nessa mesma carta, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos deixar o sol dormir sobre a nossa ira, e nem dar lugar ao diabo. Porque quando a ira nasce no coração, se essa ira permanece no coração, Satanás tem uma porta para entrar na vida dessa pessoa e nessa casa. Não é o que diz Efésios 4, 26 e 27? Paulo fala da ira e diz logo em seguida, e não deem lugar ao diabo. Então, a ênfase de Paulo, o propósito de Paulo é dizer para os pais, olha, cuidado com o modo como vocês tratam os filhos de vocês. Porque se vocês tratarem os seus filhos de maneira tal que a ira nasça no coração deles, se os seus filhos não souberem lidar com a ira e dormirem com essa ira no coração, vocês vão estar dando lugar ao diabo. E o diabo vai entrar e vai destruir a casa, vai destruir a família. Vai trazer um estrago. Porque essa ira tem a ver com vingança. Essa ira produz ressentimento. Essa ira produz aquele desejo de que o outro pague porque eu estou sofrendo essa dor agora. Essa ira faz com que o coração se endureça de tal maneira que o outro não tem apenas os ouvidos fechados, o coração endurecido, mas os ouvidos fechados para qualquer palavra que porventura você quiser trazer para ele. A ira vai endurecendo o coração, e no coração dessa criança a única coisa que existe é um dia eu vou sair de casa, eu vou fazer minha vida, eu vou trazer dor a todo mundo, eu não sou amado, eu não sou querido, eu nunca fui desejado. E um coração ferido fere. Essa é a mensagem de Paulo para os pais, cuidado. Cuidado com o modo como vocês cuidam dos filhos, se vocês os irritarem, se vocês os levarem à ira, Satanás pode entrar e causar um estrago. E como essa ira é produzida no coração dos filhos? Esse texto nos traz algumas ideias, considerando o termo que Paulo usou. Uma disciplina severa. Eu estava lendo um livro há umas 2 semanas atrás, de uma mulher, um livro sobre agilidade emocional, muito interessante. E ela é uma psicóloga, professora em Harvard, e ela então no livro ela contou uma experiência dela. Ela teve uma situação no trabalho que a deixou muito, muito, muito chateada. Apesar de ser psicóloga, ela não conseguiu resolver aquela situação dentro dela. Ela ligou para o marido para conversar com ele sobre a situação, só que o marido estava muito ocupado. Não conseguiu dar para ela aquela atenção. Ela não conseguiu desabafar com o marido. Aí quando chegou em casa e viu o filho deixou cair um copo no chão. Olha menino, o que você fez? Olha lá! Ele explodiu. Por causa de um copo. Você não presta atenção? Você está dormindo? Essa disciplina em excesso. Isso pode ser uma porta de entrada para entrar no coração dessa criança.
Porque existe uma incoerência, uma distância muito grande do ato dele deixar o copo cair no chão e do xingo grande que você deu nele. Uma disciplina excessiva, exagerada, severa, além da conta. O erro dele foi desse tamanhozinho, mas porque dentro de você o seu coração já estava irado, você despejou nele. E aí fica uma dica: antes de você disciplinar o seu filho, você precisa disciplinar a si mesmo e assumir o domínio próprio, tendo controle sobre as suas emoções, para que você possa discipliná-lo com o coração pleno. Porque como é que você vai disciplinar o seu filho se você mesmo está indisciplinado com você mesmo? Não tem como. O que você está comunicando para ele? Incoerência. Espera aí, você está me disciplinando, mas olha como é que você está com essa raiva. Olha como é que você está irado, nervoso. Você está querendo me dar o que você não tem. Você está me pedindo para ser o que você não é. Isso produz ira. O que quer saibamos ou não, as nossas crianças têm um senso de justiça muito grande. Eu tenho 2 filhos, um de 13 e um de 10. Hoje, no meu tempo devocional pela manhã, eu orava e o Senhor Deus me falou sobre os digitais. O meu filho tem um iPad, o Benjamin, ele gosta de ver YouTube. E hoje eu orava e o Senhor me falou: tira o iPad dele hoje. Tirei. Quando ele pegou o iPad, eu disse: não, filho, hoje não. Levei o iPad, coloquei num cantinho. Aí quase antes de vir para cá, talvez 1 hora antes de vir para cá, o irmão dele, o Isaac, estava com os amigos lá em casa, eles entraram no telefone de um, começaram a ver. E o Benjamin disse: papai, eu posso ver? Eu disse: não, filho, papai combinou com você. Papai, mas não é justo, o Isaac está vendo. Falei: o Benjamin, pode deixar que o papai vai resolver isso. Papai não sabia. Foi até o Isaac e disse: olha, eu falei com o Benjamin que não pode, com vocês também não pode. 10 anos de idade. E já tem um senso de justiça. Por que ele pode e eu não posso? O que ele fez para merecer isso, isso, isso? Eu também fiz. Por que eu não recebi isso, isso, isso? Quando nós somos injustos com as crianças, nós as estamos provocando a ira. Quando somos arbitrários, quando provocamos os meninos, sabe aquelas brincadeiras bobas, tolas, de provocação, para trazer desconforto na criança? Aquela provocação: não, mas você está muito gordo, olha lá, que roupa que é essa? O que é isso? Essa acusação, isso provoca a criança a ira. Sem perceber, ou muitas vezes sem consciência, nós abrimos essa porta no coração delas. Quando as humilhamos, pais que chegam para os filhos e dizem assim: você não vale nada, você nunca vai conseguir nada na sua vida, você é muito burro, você é um idiota. Essas palavras são setas venenosas no coração dos filhos. Adoece-lhes a alma, endurece o coração. E muitas dessas crianças que hoje são estatística de suicídio, ou moças que praticaram aborto, elas são simplesmente resultado dessas palavras dos pais, dessas atitudes dos pais, desses exageros dos pais. Criança sente. Criança não é mesa, criança não é tijolo, criança não é insensível, criança não é objeto. Nós não podemos tratar as crianças como os romanos tratavam, como se fosse uma coisa, não é nada até eu pegar no colo. Não é. Assim que é concebida, ali tem vida.
ali tem história, ali tem sentimento, ali tem coração. Quanto mais quando elas crescem, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 7 anos. Essa é a palavra de Paulo. Cuidado para que vocês, sem saber, não venham a ser instrumentos para trazer ira para o coração da criança. Abusando da autoridade. Eu sou pai, você cala a boca. Cala a boca. Cala a boca agora. Isso marca. Isso dói. Quando Paulo trouxe essa palavra para a sociedade, para a igreja em Éfeso, Paulo sabia que muitos pais agiam assim. E a intenção de Paulo no Senhor era dizer para os pais: é tempo de mudar, é possível mudar. Vocês podem mudar agora, vocês têm o Espírito Santo, agora vocês têm luz, vocês têm instrução, vocês podem ser uma casa saudável, uma casa sarada, uma casa curada. Não pense que está perdido, a esperança. Jesus veio, morreu, ressuscitou, derramou o Espírito Santo aqui em vocês, então é possível. Essa não é uma palavra de condenação, não é. É uma palavra de orientação, de instrução, para dizer: é possível mudança na sua casa, para que haja mudança na terra. E o primeiro passo é: não irritem os seus filhos, mas criem os seus filhos. Essa palavra criar aí é uma palavra assim muito interessante. Coloquei comida aí, não é? A turma comendo. Porque o termo aqui é esse de alimentar. Essa é a ideia, nutrir, para que eles se tornem fortes. A ideia é: alimentem os seus filhos. Criem os seus filhos é alimentar. Fala assim: está criando gado. Lá não é gado, não. É criar os meninos. Alimentar, nutrir, dar comida, para que eles cresçam fortes. E como? Como que criamos os filhos? Paulo coloca de 2 maneiras: na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa palavra disciplina, então agora é o aspecto positivo. Não irritem os filhos, mas, aí Paulo coloca o positivo: criem os filhos. Então não façam isso, deixe isso para lá. Façam isso, criem os filhos. Como? 2. Primeiro, Paulo fala sobre disciplina. A palavra disciplina vem da palavra grega paideia. Paideia é isso aí que você está vendo, ó. Era um modo de educação dos gregos. Em um parênteses, nós conhecemos essa palavra paideia. Quantos já ouviram essa palavra alguma vez na vida? Você já ouviu? Não, eu acho que agora todos vão se lembrar dessa palavra. Alguém já ouviu a palavra pedagogia? Vem daí. Pedagogia vem de paideia. Pedagogia tem a ver com o quê? Com educação, com formação, com instrução, com orientação, em todas as áreas. Como ajudar a criança ou o adulto a aprender. Esse é o ponto. E os gregos ensinavam as crianças na ginástica. Então tinha a paideia, tinha a ver com ginástica. Elas iam para os ginásios para correr, para serem ótimas nos esportes, para serem ótimas na luta, no arco e flecha. E tinha uma aula de música, tinha uma aula de oratória, de retórica. E por que isso tudo? Porque o propósito da disciplina era fazer com que essas crianças conseguissem conviver bem na sociedade, conseguissem conviver bem com os outros. Essa é a mensagem de Paulo. Como é que eu vou criar os filhos? Eu preciso criar os filhos da disciplina. Eu preciso criar os meus filhos instruindo-os, orientando-os, educando-os, para que eles se tornem pessoas que consigam se relacionar com todas as outras pessoas. Para que consigam viver bem em casa, viver bem na sociedade, viver bem em todos os lugares. Então, quando o menino faz birra no supermercado e você vai disciplinar o menino, por quê? É por causa da birra? Não, porque você sabe, se esse menino com 18 anos cair no chão e começar a fazer birra, vai ser uma tristeza. Ele não vai conseguir permanecer na escola, não vai trabalhar, não vai fazer nada. Então o que você faz? Você chama o menino em casa e você conversa, disciplina o menino para dizer: filho, não pode. Não é por causa da birra em si, porque a birra o isola de todo mundo. Quem gosta de menino birrento? Ninguém.
Portanto, a ideia é fazer com que as pessoas consigam viver bem na sociedade, uns com os outros. Meu filho mais velho gosta de... São detalhes assim. Meu filho mais velho gosta de abrir a geladeira e diz: papai, só tem um pouquinho de leite, posso tomar na boca? Não sei se na sua casa tem isso. Na minha tem. A gente vai abrindo a vida da gente, né? Em casa acontece. Eu digo não. Você vai colocar no copo. Sabe por quê? Porque vai que você cria o hábito de tomar leite na caixa. Aí você vai dormir na casa de alguém, você abre a geladeira e pega a caixa dele e faz assim. Clu, 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 clu. Então eu preciso ajudá-lo a viver bem com os outros. A disciplina tem a ver com isso. Por isso um alerta para o mundo digital. Porque as crianças que têm vivido no mundo digital têm tido dificuldade de se socializarem, não é verdade? Essa semana eu fui numa casa no dia 4 de julho e estavam lá todos os adolescentes e as crianças sentados no sofá, conversando uns com os outros e rindo. Não. Estavam todos sentados no sofá, cada um no telefone. O celular aproximando os distantes e distanciando os próximos, não é? Isso que faz. Meus irmãos, eu vi aquilo ali, não pensei duas vezes, confisquei tudo. Disse: me dá o celular, me dá o iPad. Agora vamos sentar na mesa aqui. Tem Uno, hein? Alguém tem Uno? Então vamos jogar Uno, vamos brincar de Uno. Aí o Uno cansou, eu cansei do Uno, perdi toda. Falei: não, cansei, não quero brincar mais de Uno não. Não quero mais, vamos brincar de outra brincadeira. Aí fomos brincar de adedanha. Aí cidade e bicho e frutas, já brincou disso, né? É legal demais. Isso faz parte dessa socialização. Isso é paideia, isso é disciplina, é colocar limites para que eles consigam viver bem em sociedade, viver bem com os outros. Por isso que as viagens missionárias são muito boas. Porque hoje o mundo é uma aldeia, não é verdade? A aldeia global. O mundo é muito menor do que nós imaginamos. Aqui mesmo nós encontramos gente do mundo todo, não é verdade? Anteontem eu fui visitar, me reuni com um pastor indiano em Miami. Estava tendo uma conferência das igrejas indianas aqui no sul de Miami. 1.200 quartos, todos ocupados, só de indiano. Todos cristãos. Aqui nós estamos em contato com o mundo. E como é que se come lá na Índia? Com a mão direita, viu gente? Com a mão direita. A esquerda eles fazem outra coisa com a esquerda. Com a mão direita. Então já levei o Benjamin, algumas vezes o Isaac, num restaurante indiano para comer com a mão. Falei: vai que Deus te leva lá para a Índia. Então aprenda a comer, é a comida deles. O propósito da disciplina é ajudar as crianças a se comportarem, a se relacionarem bem com os outros. E o conselho, a instrução terminando. Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse termo conselho tem a ver com influência. Se a disciplina tem a ver, o americano é joia, né? Ele tem uns trocadilhos. A disciplina é work, tem a ver com fazer. E a instrução, o conselho tem a ver com words, com falar. Então disciplina é fazer, colocar limites, para que ele aprenda a se relacionar com os outros. E aí eu falo com ele, reforço aquilo que eu fiz com as palavras, buscando trazer essa influência sobre ele, sendo guia, sendo modelo, orientando nas coisas da vida no Senhor. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso chamado como pais. Para que a nossa casa seja mudada e a mudança que Deus trouxer à nossa casa venha refletir na sociedade onde nós estamos. Para que a ira jamais consiga espaço no coração dos nossos filhos.
A cidade de Éfeso foi mudada. O Império Romano, tão poderoso, foi mudado. E agora é a nossa vez. É a nossa vez de sermos esses instrumentos às mãos de Deus para mudar essa terra. E a mudança começa lá na nossa casa, no modo como criamos os nossos filhos. Queria convidar todos a ficarem em pé. Seja esse tempo de mudança agora, de tomada de decisão. Que deixemos de lado aquilo que sabemos que traz ira para os nossos filhos. E que abracemos aquilo que sabemos traz vida para os nossos filhos. Capacita os nossos filhos a viverem bem em sociedade, para mudarem a sociedade. Então eu queria que você fechasse os seus olhos e que aí no seu lugar você pudesse orar. Talvez ao ouvir essa palavra você tenha sentido tanto peso no seu coração. Você começou a pensar no modo como você tem criado os seus filhos. E vê um peso tão grande. Você não pode sair daqui debaixo desse peso. E não vai sair daqui debaixo desse peso. O que você precisa fazer agora aí no seu lugar é pedir perdão ao Senhor pelo modo como você tratou os seus filhos ou tem tratado os seus filhos. Peça perdão. E o Espírito Santo agora vai começar a trazer ao seu coração alguns fatos. Vai começar a trazer ao seu coração alguns momentos. Ele está fazendo isso agora para que você peça perdão. Quando você gritou com seu filho. Quando você exagerou na disciplina. Quando você foi injusto, foi arbitrário. Seu filho perguntou, mas por que você pode ou não? Você disse, cala a boca. Sou seu pai. O Espírito Santo vai começar a trazer isso para que você possa pedir perdão ao Senhor, se arrepender e pedir perdão. E se você, filho, está aqui, você sofreu esses abusos do seu pai, que agora mesmo você possa perdoar o seu pai. Não deixe o ressentimento tomar conta do seu coração, a ira permanecer endurecendo o seu coração. Libera o seu pai, libera a sua mãe, libera em nome de Jesus. Em nome de Jesus, começa a liberar. Começa a dizer, pai, eu te libero, pai, eu te perdoo. Mãe, eu te perdoo, mãe. Eu te perdoo. O Espírito Santo está trazendo a você agora essas lembranças. Está trazendo essas lembranças agora. Em nome de Jesus, é um momento de cura, é um momento de Deus, agora para você. É um momento de Deus. A mudança que a igreja trouxe à sociedade foi porque a igreja sabia que as crianças elas carregavam a dignidade por causa da imagem de Deus. Tem a ver com Deus, seu filho é digno, você é digno, seu pai também. Então não guarde rancor, não guarde ressentimento. Libere. E agora você vai começar a orar para que o Espírito Santo te ensine a criar os filhos. Te ensine a colocar limites. A colocar disciplina e limites com sabedoria. Peça a Ele, Espírito Santo, me ensina. A Bíblia diz que todos serão ensinados de Deus. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo foi enviado para nos ensinar todas as coisas. Então peça agora, Espírito Santo, tem essa situação na minha casa, tem essa situação com meu filho. Como eu posso ajudá-lo? Como eu posso fazer diferente? Espírito Santo, não me deixe perder a cabeça.
Espírito Santo, não me deixe disciplinar o meu filho quando meu coração estiver indisciplinado. Espírito Santo, me traz mansidão, me traz domínio próprio. Espírito Santo, me traz estratégias, me traz a visão da minha casa, me mostra como eu posso cuidar de cada um dos meus filhos, eles são diferentes. Me ajuda a lidar com eles, me ajuda a falar com eles, me ajuda a instruí-los, Espírito Santo, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Sim, 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 Espírito Santo, sim, sim, sim. E fazemos juntos aqui, ó Deus, nessa tarde, como igreja, o compromisso de sermos uma família que alegra o Senhor, uma família que carrega a presença do Senhor, e vamos trabalhar e vamos nos esforçar para mudar o ambiente da nossa casa, porque queremos ver o ambiente da nação sendo mudado também. Então fazemos esse compromisso. Com a força do Senhor nós vamos conseguir. Com a força do Senhor nós vamos romper. Com a força do Senhor veremos transformação na nossa casa. Com a força do Senhor veremos transformação nas nossas cidades e nessa terra. Não é na nossa força, mas é na força do Senhor. Nós recebemos a Tua palavra, Pai, recebemos, te agradecemos. Você pode levantar as suas mãos e aí no seu lugar agradecer ao Senhor por aquilo que Ele te deu hoje. Agradeça ao Senhor, agradeça por aquilo que Ele te deu, aquilo que Ele te trouxe hoje. Agradeça, diga obrigado, obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado pelo que o Senhor trouxe. Obrigado, te agradecemos. Te agradecemos. Te agradecemos, Pai, por essa noite, pela Tua palavra. Te agradecemos pela transformação que o Teu Santo Espírito operou nas nossas vidas, como só Ele pode fazer. E já recebemos, ó Deus, na nossa vida e na nossa casa, essas mudanças trazidas pelo Senhor. Muito obrigado, Pai. Te bendizemos no nome de Jesus. No nome de Jesus. E agora que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão e consolação e poder do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, e sobre todo o povo de Deus, espalhado pelas nações da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. E que você viva a partir de hoje as melhores semanas da sua vida. Amém. Dê um abraço na pessoa do seu lado. Vá na graça, vá na paz. E até terça-feira, se Deus quiser.